Não perca o estágio de pressão. E quanto mais pressão, mais nível hard você for colocar, mais maduro você vai ser. Aprenda a tomar boas decisões, começando simples. O problema não é ter problema, é como você vai lidar com o problema. Mude esse mindset e você vai chegar lá. Mude esse mindset e você vai chegar lá. Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast SFcast aqui. E hoje nós temos a honra de receber um grande entusiasta aí da produtividade, do desenvolvimento pessoal, da gestão de pessoas, da liderança. Autor aqui do livro Primeiro Coloca o Tênis, ele vai explicar, muito legal esse tema aqui, inclusive acabei de ganhar esse livro aqui, autografado, um autógrafo direto do autor aqui do livro. Nós estamos recebendo aqui o Zé Humberto. Eu queria que ele falasse um pouquinho quem é o Zé Humberto. Oi, Stefano, que bom estar aqui com você, que bom estar com todos vocês que estão nos acompanhando. Pois é, uma satisfação mesmo estar aqui para falar da vida, de propósito. Eu já quero começar a falar assim, antes até de dizer quem sou eu, quando a gente tem propósito, a gente faz. E eu vejo você com esse propósito que você tem. Quando você me mandou um áudio hoje falando tudo que você está fazendo, eu falei, puxa vida, olha o movimento, olha quanta coisa o Stefano está fazendo, mas é porque tem propósito, tem energia, e essa energia que nos coloca em movimento. Legal. Então eu estou aqui hoje com os meus 63 anos de idade, bem com demais. disposição, estava falando até com você agora mesmo, que eu vou correr 2 maratonas esse ano, vou fazer uma maratona possivelmente na Europa no primeiro semestre do ano que vem, e isso que me move. E eu hoje, Stefano, eu tenho uma missão de levar algo que eu aprendi, que fez diferença na minha vida, para outras pessoas. Legal. Eu gosto de dizer que o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, as experiências que a gente tem só passam a ter valor quando a gente leva para outras pessoas. Verdade. Tudo isso que aprendeu e fez diferença na vida da gente. Então, eu faço isso com muito entusiasmo, e quando eu falo algo que de repente a pessoa fala assim, puxa vida, fez sentido para mim, eu já me realizo fazendo isso. Muito legal. Então eu fiz a minha carreira na Caixa, eu me desliguei da Caixa em 2017, na época eu era diretor da área de pessoas da Caixa, tomei uma decisão difícil, que às vezes as pessoas relutam em tomar, é de chegar para o presidente e falar assim, minha missão está cumprida. Amém. Eu vou fazer outra coisa. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria fundar o Instituto Z1 que eu tenho hoje, para levar o que eu aprendi e o que eu estudei para outras pessoas. E aí, eu já tinha feito curso de coach, muita coisa, eu falei assim, eu quero conhecer mais profundamente a PNL. Legal. E quando a gente se abre, as coisas acontecem. É verdade. Você acredita que eu fui para São Paulo fazer curso de PNL lá e me disseram assim, o John Grinder vai estar em Portugal em junho. Okay. O cara que criou a PNL. Sim. Eu falei assim, liguei para Madalena e falei assim, compra passagem, faz minha inscrição para o curso do Grinder. Ou seja, não perguntei quanto ia custar. A gente olha quanto vai custar quando é algo que vai transformar a vida da gente, que a gente acredita. Loucura isso aí. Aí, em 2018, fiquei 1 mês com o Grinder, estudando com ele a PNL, como surgiu tudo isso. Aí, em 2019, eu voltei, porque eu queria beber mais na fonte. Fiquei mais 1 mês com ele. Ele sentava numa roda com a gente e falava assim, o que vocês querem hoje? Então, Stefânio, a partir dessa experiência, a PNL mudou para mim. Porque a gente vê muita coisa de gente fazendo muito barulho. Sim. Agora, para mim, e eu aprendi isso com o Grinder, é de dentro para fora. Eu me conheço, eu me abro, ao me abrir, eu encontro o meu propósito. E propósito não é nada social, coisa não, é simplesmente você saber o que você quer da sua vida, da sua carreira profissional. Quais são meus objetivos? O que me faz acordar cedo, como você faz, colocar o tênis e partir para um dia de realizações, ganhando o jogo? Você estava falando, e ontem eu estava navegando em algumas coisas, até para ter insights,
tem uns vídeos, tem gente que navega pro Instagram para ficar vendo a vida dos outros, né? E tem muita coisa que é conteúdo mesmo. E eu vi o Michael Jordan falando justamente isso, que era quando você tem uma paixão por alguma coisa, e aí os olhos dele começam a encher de lágrimas. Igual você falando aqui, comecei a encher o olho de lágrimas. Você faz acontecer. Assim, o dia vira tarde, a tarde vira noite, e aquilo move o seu coração. E aí ele falou uma coisa que ele falou bem assim, é incrível que quando você tem uma paixão, você supera os seus limites. Você vai além. Quando você está sem propósito, você faz o mais ou menos, você faz o meia boca. E eu sempre digo que existem 2 dias importantes na vida do ser humano. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu, que é o seu verdadeiro propósito. E aí, para começar essa live aqui, depois dessa mini aula aqui sobre propósito, a gente escolheu um tema que você trouxe pra gente, né, para as pessoas destravarem o mindset e realmente colocar o tênis e ter uma atitude. Fale mais um pouco sobre isso aqui, que é muito relacionado, né, sobre coloca o tênis, destravar. O que a gente vê hoje? As pessoas, elas têm uma trava mental, que a PNL traz isso, que são crenças limitantes, são coisas que às vezes vêm de infância. Como que a gente faz para dar esse primeiro passo e romper? Que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui, às vezes vê a gente falando, parece ser fácil, mas a gente construiu isso, né, pra gente destravar em algum momento. Como que você fez, o que você indica para as pessoas e o que você fala sobre esse tema? Ô Stefânio, nós já falamos até um pouco disso aí. É você começar a pensar no que realmente você quer. Começar a perceber o que está, de repente, te levando a não estar bem no trabalho, por exemplo. Algo que está te incomodando. Será o que está me incomodando? Mas assim, eu comigo mesmo. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, quando você para conversar com você mesmo, a conversa é boa? Como é que você sai de uma conversa com você mesmo? Você sai animado? Então, quando você não está saindo animado de uma conversa com você, é sinal que você tem que descobrir algo aí dentro. E aí, a hora que você começa a descobrir, tira daqui e coloca num papel, por exemplo, o que eu quero? O que eu quero verdadeiramente? Eu sempre falo, para a minha vida e para a minha carreira. Porque para mim não está dissociado. Sim. É uma pessoa aqui na vida e outra na carreira. O que essa pessoa aqui vai impactar nesse profissional aqui? Ou o que essa pessoa quer para esse profissional que é o mesmo? E você começa a fortalecer isso e tem exercício muito simples na PNL, assim, fecha o olho e se imagine conquistando aquilo que você deseja. Aí você se emocionou só de eu falar. Então eu estou falando é disso. Fecha o olho e se imagine conquistando aquilo que você quer. Eu fico pensando assim, o dia que você estiver recebendo o seu certificado do seu doutorado, se você parar e fechar o olho e ver ali, aquele momento que você vai receber o seu certificado, vem a emoção. Sim. Encontre dentro de você essa emoção, aí você vai começar a ter atitude. E atitude é a primeira coisa, é fazer um doutorado, por exemplo, é fazer alguma coisa, é de repente se colocar em movimento numa atividade física para começar a trabalhar sua energia interior, é o primeiro passo só. O primeiro, o segundo, o terceiro talvez vão ser mais difíceis, mas depois, você tem dificuldade de acordar cedo hoje? Não. E eu? Também provavelmente. Boto o relógio para despertar, mas eu é que acordo ele. Eu acordo meu relógio todo dia. Boa. Tem 30 anos que eu faço isso. Eu fui gerente geral de agência na Caixa, eu corria maratona. Depois eu fui superintendente, eu corria maratona. Depois eu fui diretor, eu corria maratona. E tem gente que fala que não tem tempo de correr, de malhar. Eu vejo você fazendo isso todo dia, Stefânio. Verdade. E isso é uma crença limitante, certo? Que eu vejo a gente que acaba mentoreando. Eu acabei de entrar num curso de mentoria da ENAP, e aí eles querem transformar a alta governança do governo. Esse é um dos objetivos. E eu tô com a mentoranda agora, e eu tô ensinando para ela justamente isso. Ela acabou de entrar no mestrado,
é uma alta executiva, ela gosta, eu falei, quando eu entrei, comecei a conversar com ela, eu falei, quais são as coisas que você gosta de fazer? Ela falou, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de dançar, não gosto muito de treinar. Falei, então vamos colocar essas coisas como prioridade dentro da sua rotina, mesmo você fazendo um mestrado e mesmo você sendo uma alta executiva. A gente estava aqui conversando, a Rubi, que é a minha noiva, ela sempre treinou também. Você olha para ela, não tem como você dizer que ela não treina, mas ela sempre foi uma alta executiva. Eu participei de um campeonato ano passado, né, o Big estava lá, a gente foi para Goiânia, estou na preparação novamente. Me preparei 2 vezes e sendo um dirigente da Caixa Econômica também. Então, assim, e fazendo 2 doutorados, né? Que eu estava fazendo 2 doutorados. Terminando um doutorado, começou, quem não quer, não faz. E quem também não quer, inventa desculpa. E ou você tem desculpas ou você tem resultados. E aí as pessoas, elas ficam falando assim, mas vocês, por que vocês fazem, como é que vocês conseguem fazer isso tendo uma vida de dirigente, né? É justamente a organização do tempo. E essa questão de você não conseguir falar para você mesmo que você não consegue é uma coisa que a gente precisa destravar. E como que a gente pode utilizar para essas pessoas essas coisas básicas, desde o despertador, desde a descobrir um exercício físico que ela gosta, para ela destravar isso. Porque provavelmente um dia você acordou, correu, se apaixonou por corrida e está até hoje. Como que a gente pode ensinar para essa galera? Destravar isso. Essa crença limitante, essa preguiça. Olha, sempre que você me desafiar a falar isso, eu vou voltar num ponto. É você saber o que você quer e o que você não quer. Sabe como é que eu comecei a correr maratona? Como? Há 30 anos atrás, eu morava em Goiânia ainda. Aí eu jogava futsal no Goiás, eu até escrevi isso no livro. Aí o Goiás acabou com o time de futsal e eu já tinha mais de 30 anos. Falei, agora eu vou ter que arrumar outra coisa. Eu fui para academia. Só que em Goiânia tem academia na rua e boteco na esquina. Aí era academia, boteco, academia. O que aconteceu? O boteco começou a ganhar, eu comecei a aumentar o peso. Aí um dia eu falei assim, não vou ficar gordo. Aí chamei um professor da academia e falei, você faz um treino para eu correr? Ele falou, faço. Passa aqui na academia sábado, 6 horas da manhã, que eu vou na pista fazer um testezinho com você para a gente iniciar o treinamento. Aí, 10 para 6 eu estava lá no sábado. Aí fui lá com ele, fizemos o teste, começamos a treinar. Treino com ele até hoje. Que massa. E quando eu lancei esse livro há 8 anos atrás, o depoimento dele foi falando assim, eu marquei 6 horas da manhã para ver se o Zé queria mesmo. E ali eu descobri que ele realmente queria e ele quer até hoje. Então, Stefânio, clareza em relação ao que você quer e fazer, destravar, se desafiar a fazer. Faz só hoje. Aí amanhã você faz só hoje de novo. Depois da manhã você faz só hoje de novo. Vai até que você vai vencer a sua resistência, porque é sair da inércia. Sim. O mais difícil é criar o movimento e sair da inércia. E quando você fizer, você vai, sabe qual que é a primeira coisa que você vai descobrir? Que você é capaz. Sim. E aí você vai querer fazer de novo. E aí de repente você começa a falar assim, puxa vida, é isso que eu quero. Seja fazer o doutorado como você tá nessa luta aí, e é luta. Tem que ter disposição, tem que querer muito. Na minha carreira na Caixa, eu sempre olhava o próximo passo. Eu era gerente de agência em Goiânia, um dia eu falei assim para a Madalena, eu falei assim, nós vamos embora daqui porque eu quero ser superintendente da Caixa. Falei com algumas pessoas aqui em Brasília, logo na semana seguinte já me chamaram para vir para Brasília. Fiquei em Brasília, fui para o Tocantins, voltei para Brasília. Um dia o vice-presidente me chamou lá e falou assim, Zé, olha o que eu estou falando para você que está com a gente aqui. Zé, você quer ser superintendente da Caixa? Quero. Tem 5 anos que eu saí de Goiânia para ser superintendente da Caixa. Ele falou assim, onde é que você topa aí? Para você que não sabe como é que é a estrutura, é no Brasil inteiro. A Caixa tem superintendência no Brasil inteiro.
Ele me perguntou, onde é que você topa aí? Sabe o que eu falei? O que você acha que eu falei? Onde a empresa precisar. Qualquer lugar. Podia ser lá no norte do país, podia ser lá no interior do Ceará, podia ser lá no sul, qualquer lugar. Aí ele levantou, pegou na minha mão e falou, você já é superintendente da Caixa, daqui até final da semana eu falo para onde você vai. Falei com a Madalena assim, eu acho que tem superintendência vaga lá no Nordeste, no Norte, eu acho que nós vamos para lá. Sabe o que aconteceu, Stefani? Eu não escolhi. Na sexta-feira falou assim, você vai para o Rio de Janeiro, Zona Sul. Maravilha, hein? Você acha que se eu tivesse falado assim, ó, quero ir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, eu falar assim, então espera mais um pouco. Exatamente. Exatamente isso que ia acontecer. Tem gente que fala que quer as coisas, mas fica escolhendo. Exatamente. Não quer pagar o preço, rapaz. Gente, não tem mágica. Se você estava esperando que eu e o Stefani fôssemos falar aqui de coisa mágica para você conquistar o que você quer, ó, nós não vamos dizer isso não. O Steve Jobs, ele fala assim, quando te derem uma grande oportunidade, primeiro diga sim. E depois corre atrás. Depois corre atrás. Depois corre atrás, que você vai dar um jeito. Atrás. Tem acho que um conselho que você pode dar aqui, que eu assistindo de camarote na empresa, em outros lugares, as pessoas correm muito atrás do salário. E elas não se preparam no processo para chegar no resultado. O que a gente pode trazer para o nosso público? Tem muita gente, eu vi que tem gente do Banco do Brasil, Bradesco, outros bancos. O que a gente pode trazer para essa galera para ele se preparar? Você falou uma coisa aqui interessante, né? Você saiu daqui, foi para fora do país para poder estudar. Eu, na época também, em 2016, saí daqui, vendi um carro e fui estudar com o Tony Robbins. Você foi com Glinda, eu fui com o Tony. Então, assim, a gente se propôs a aprender. Assim, cara, tem alguma coisa, né? Eu preciso de mais. Só que a gente vê as pessoas, principalmente a gente que dá mentoria, as pessoas, elas chegam, elas estão despreparadas, inclusive às vezes para estar onde elas estão, né? E já estão olhando um lugar onde elas não estão despreparadas ainda mais para estar. O que a gente pode dizer para essas pessoas para poder... sobre o processo, preparação, processo. Hoje eu falo muito para as pessoas, eu atendo pessoas do Banco do Brasil, de outros bancos, da própria Caixa, e você deve ter essa experiência também. Normalmente a pessoa chega para a gente e fala assim, eu quero o próximo cargo. Tipo assim, se tem uma gerência e uma superintendência, a próxima pessoa chega e fala assim, eu quero ser superintendente. Ou se ela é analista sênior, ela fala assim, eu quero ser master. Aí eu paro e desafio a pessoa a pensar assim, você quer se tornar um executivo, uma executiva sênior na empresa que você trabalha? Ou olhar para o mercado aberta, de repente conversar com outras empresas? Essa questão do próximo cargo, Stefani, para mim é consequência do que você quer. Normalmente eu trabalho, vamos abrir o objetivo nosso aqui. Eu quero ser um executivo sênior, executiva sênior, habilitado a ocupar novas posições na minha carreira. Eu gosto de trazer também essa questão de estar preparado e habilitado. O que é estar preparado? Ter experiência, ter conhecimento, saber o que você quer, desenvolver as power skills. É verdade. Você sabe que hoje não tem soft skills mais, vocês sabem disso, né? Power skills são as competências de liderança, as competências de inteligência emocional que você desenvolve. A gente trabalha muito isso na PNL, porque isso tem um valor hoje inestimável, associado ao conhecimento técnico. Agora, só o conhecimento técnico sem essa não vai. E essa sem o conhecimento técnico, por isso é que se torna power, quando você tem os dois. E aí, você, olhando para o que você quer, você se prepara desenvolvendo competências
de liderança, por exemplo, e tudo, junto com a sua experiência. E, por outro lado, estuda na sua empresa os regulamentos. Eu sei que na Caixa, no Banco do Brasil, tem score. Tem score. Você tem que ter pontuação de currículo e tal. Então, começa a olhar o que vai diferenciar o seu currículo. E se eu resolver mudar de empresa, quais serão os meus diferenciais de conhecimento e de currículo? Uma certificação internacional, como você já falou, um mestrado, um doutorado, tudo isso aí é diferenciação de currículo. Então, as duas coisas, estar preparado e habilitado, ter as certificações, ter diferencial de currículo, para trazer aqui e falar assim, quando você for para um processo seletivo, eu tenho até um curso online que nós criamos, assim, seja o melhor candidato. Massa. Depois eu vou colocar tá preparado o link aqui, para isso, chegar na banca e ser o melhor candidato. Porque para você ser o melhor candidato, primeiro você tem que se considerar o melhor candidato. Para você chegar e brilhar o olho. Já dizia o Cristiano Ronaldo, né? As pessoas podem até não achar que eu sou o melhor, mas eu me acho o melhor jogador. Ponto. Chega lá e dá esse recado aí. Essa questão de você estar, quando você vai para a entrevista, é muito legal você falar isso, do brilho nos olhos, de você estar preparado, de você acreditar em você, acreditar que você pode, né? O yes you can, você pode acreditar incondicionalmente, independentemente do resultado. E aí você vai mostrar para a pessoa, às vezes tem processo que já tem uma pessoa que está brilhando mais o olho para a banca. Você tem que gerar essa dúvida. Você tem que gerar uma intensidade tão grande, uma atmosfera naquele momento da entrevista, que o cara ele podia até ter uma outra pessoa para escolher, mas com você ele vai ficar na dúvida. Ele fala, rapaz, esse cara agora, ele me surpreendeu. Essa menina, esse rapaz, essa garota me surpreendeu. Então, assim, estar preparado, para mim, é uma das melhores coisas que a gente tem que fazer na vida. Se você é uma pessoa que está aí do outro lado da telinha e que você parou de crescer, de evoluir há muitos anos, existem pessoas assim, eu conheço várias, todas as vezes que eu sento com uma pessoa, eu pergunto qual foi o último curso que ela fez e eu fico envergonhado. Todas as vezes que eu sento com alguém e eu pergunto, você pega os gerentes normais, em todas as categorias, gerentes, superintendentes, até diretores, vice-presidentes, você vai ver a última vez que o cara estudou tem muito tempo. Tem poucas pessoas que estão preparadas. Isso que o Humberto falou aqui, se você entender o game, estruturar o seu currículo, estruturar seus powers, habilidades, cara, ninguém vai te segurar. Ninguém vai te segurar. E como que eu faço isso? Entendendo qual que é o processo e se preparando para ser o melhor nesse processo. E como que a gente se prepara? Lendo, escrevendo, participando de cursos, se desenvolvendo, gerando autoconhecimento gerando humildade. Vou pedir para ele falar agora sobre essa questão. Tem muita gente que ela não tem o conhecimento da situação dela própria. Você precisa se autoconhecer. Eu falei para minha noiva esses dias, eu estou num processo de autoconhecimento que eu erro, eu percebo que eu errei, eu já peço desculpa e eu já me preparo para mudar. Eu não preciso mais de ninguém ficar apontando o dedo para mim dizendo que eu estou fazendo uma coisa errada, né? Tipo assim, se você já sabe que você está no caminho de uma coisa que está se repetindo na sua vida, você precisa gerar esse autoconhecimento e você só vai gerar isso de forma profunda dentro de você se você começar a participar de congresso, se você começar a ler um atrás do outro de livros, se você começar a ouvir lives, e aí você vai gerando um autoconhecimento dentro de você que vai ficando no automático, você vai precisando de mais, isso é sede, isso é fome. A gente fala, quando o Humberto fala aqui que acorda às 5 horas da manhã, é objetivo, você tem um foco tão grande. Eu estou no meu dia, é a 34ª semana de 35, que eu estou me preparando. Todos os dias fazendo cardio, todos os dias batendo a alimentação, todos os dias. Hoje eu cheguei para fazer a avaliação com o Leandro. Leandro encheu os olhos d'água, cara. Tipo assim, meu treinador. Ele falou, cara, é muito bom treinar, velho. Gente assim, sabe? Que está focado, que faz 2 cardio por dia, 3 cardio por dia, quantas vezes precisar, e numa vida de loucura, e de uma forma leve.
Não precisa ser pesado, precisa ser leve. Fala um pouco pra gente sobre autoconhecimento. O que as pessoas precisam para ter mais autoconhecimento, que é uma pessoa que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade com isso. Stefano, isso aí é uma coisa que, puxa vida, o autoconhecimento. Você sabe que eu estou pensando aqui, eu acho que a minha vida inteira eu me desafiei a provar para mim mesmo primeiro que eu sou capaz. Eu comecei a correr maratona assim, comecei a treinar, falei assim, eu consigo correr uma maratona. Não tinha corpo de maratonista, não tem nada e não tem até hoje. Falei assim, eu vou treinar e vou correr 42 quilômetros. Aí eu corri, e aí eu acho que o que me move a continuar correndo maratona até hoje, porque maratona é uma coisa que não é porque você fez uma vez, você faz de novo. Vocês acreditam que tem que treinar tudo de novo para dar conta de correr de novo? Então, assim, o autoconhecimento e a partir do momento que você vai se desafiando, cada dia você conhece mais a sua capacidade. E quanto mais você se desafia, mais força interior você tem para encarar um desafio maior. Olha aqui, eu comecei a falar isso sem pensar no raciocínio. Olha o raciocínio que veio. Você vai se desafiando e a sua autoconfiança vai aumentando e você passa a acreditar que você é capaz, que você é mais capaz. E o contrário é verdadeiro também. Você vai se acomodando, Verdade. E aí de repente quando você acorda, o bonde já passou, a vida já passou. Então, gente, se desafie. Essa questão, o autoconhecimento é você se desafiar a fazer alguma coisa a mais, se desafiar a fazer alguma coisa a mais e cada dia você acreditar que você é mais capaz. Legal. Para mim, tudo que eu conquistei na minha vida, e graças a Deus eu conquistei muita coisa na minha vida, foi me desafiando a fazer. Foi me desafiando a fazer. Sair de Goiânia, vir para cá, morar no Rio. Eu fui superintendente da Caixa no Rio 7 anos. Até o dia que eu falei com a Madalena. Eu falei, agora é hora de ir para a Matriz e terminar minha carreira lá. Legal. Ó, foco. Isso aqui vale para você que está aí. Quando eu cheguei a esse ponto, falei, agora eu vou para a Matriz. Já cumpri minha missão aqui. Aí o vice-presidente falou comigo, Zé, o que você quer? Eu falei, eu quero ir para a Matriz, ser superintendente nacional, que é o último cargo da carreira abaixo de diretor na Caixa. Aí ele falou assim, você quer ser superintendente na Superintendência Institucional do Rio? Não, eu quero ir ser superintendente nacional na Matriz. Você quer ir para São Paulo, para a maior superintendência? Não, eu quero ir para a Matriz como superintendente nacional. Você quer vir como gerente? Fulano, eu já te falei que eu quero ir como superintendente nacional, me preparei, estou pronto para isso. Legal. Pronto, o que eu quero, o que eu não quero. Sabe o que aconteceu? 2 meses depois, eu vim para Brasília como superintendente nacional. Por que você acha que eu vim? Tão importante quanto saber o que você quer é saber o que você não quer também, para já tirar daqui da sua vida, né? Se você, gente, olha aqui que eu estou falando, se você não tem essa autoconfiança, esse autoconhecimento, aí um gestor ou alguém fala para você, você quer, tipo assim, um cargo em cima, aí ele te oferece um ali, aí você fala assim, ah, tá bom. Peraí, olha com confiança e fala assim, é isso que eu quero. Verdade. Isso aconteceu comigo em alguns momentos da vida, da minha carreira. Quando eu montei o escritório, me preparei para o Instituto Z1 que eu tenho hoje, que eu cheguei para o presidente e falei assim, minha missão está cumprida, eu vou fazer outra coisa agora. Ele me desafiou a ficar, a mudar. Presidente, a minha missão está cumprida. Legal demais, né? Eu fui para o Z1 sabendo que eu queria ir para o Z1 e que eu ia me estabelecer ali, começar de novo, com 58 anos de idade. Maravilha. Comecei de novo, com clareza em relação ao que eu queria, propósito. Não é disso que nós estamos falando, Stefano? Tem muita gente que
morre aos 30 e só é enterrado aos 80. Deixou de viver muitos anos da vida, muitos anos. E aí, quando você tem um livro, 2 livros, né? Descubra o Seu Porquê, do Simon, né, que o pessoal chama, Simon Sinek. E o meu livro, né, que é Por que eu odeio a segunda-feira, que fala justamente sobre propósito. O que eu quero dizer, um dos focos do livro é sempre dizer bem assim, o problema não é a segunda. O problema é o seu propósito, entendeu? O problema não é o seu trabalho, é aquilo que você está fazendo sem amar, entendeu? Se você tirasse a segunda, ia ser a terça. Se tivesse a terça, ia ser a quarta. Então, assim, quando você descobre quem você é, ninguém te para mais. Entendeu? Quando você descobre quem você é, jamais você quer ser outra pessoa. E uma das dicas que a gente quer deixar aqui para você, não se compare a ninguém. Porque quando você se compara às outras pessoas, você faz mal a si mesmo. Seja você e vire tendência, né? Pratique, faça igual aqui o Zé. E aí eu vou aproveitando que a gente está chegando para os minutos finais, como que é esse Instituto Z1, Zé? O que você faz lá? Migrou, encerrou a carreira na Caixa, o que você oferece lá, quais são os cursos que tem, para a galera entender aqui, como é que é lá? Fala um pouquinho. Estefânio, o Instituto Z1 é fruto, eu gosto de falar assim, eu estudei PNL, eu fui aprofundar, eu já falei sobre isso aqui, eu fiz vários cursos de coaching, de mentoria, para me desenvolver é outra coisa. Às vezes a gente quer as coisas e acha que não precisa estudar mais, conhecer mais. Eu já tenho uma carreira, eu vou lá. Espera aí. Se você quer se estabelecer em alguma coisa, vá ser o melhor. Vá agregar experiência com novos conhecimentos. Então, eu fui para o Instituto Z1 pensando assim, eu vou atender coach e tal. E aí, de repente, eu conheci o Grindr, aí virou instituto, porque eu falei, agora eu vou dar formações em PNL. Legal. Hoje, o que nós fazemos? Nós temos, primeiro uma coisa, o ano passado, quando eu falei isso, minha filha falou, mamãe, o papai não tem jeito, né? Tá louco. Quando eu falei que eu ia criar um MBA no Instituto Z1. Aí chamei a Simone, você conhece, a nossa amiga Simone. Simone, vem comigo para a gente montar um MBA no Instituto Z1. Legal. A Simone veio, nós fizemos um acordo com uma faculdade, criamos um MBA, PNL e liderança de alta performance, PNL, legal, base da liderança, desenvolvimento de competência. Terminamos a primeira turma em julho. Maravilha. E eu acho até que em 2023, você que está aí, de repente o Stefânio vai entrar com a gente nesse desafio aí e nós vamos lançar mais uma turma. Legal, legal. Na hora certa. Então, o que o Instituto Z1 faz hoje? Eu peguei esses 40 anos de experiência, mais todo o conhecimento de PNL e montei uma formação completa em PNL, que é o carro-chefe nosso hoje. Legal. O que a gente faz? E aí, eu comecei fazendo turmas presenciais, veio a pandemia, eu falei, e agora? A gente tem que se reinventar. Sim. Aí, eu estudei, criei uma jornada de 6 semanas, com aulas terça e quinta, das 20 às 21h30, e as pessoas fazem essa jornada comigo, e com a Simone que está comigo agora. Nós temos um site que a pessoa constrói os objetivos, a jornada, e nós vamos acompanhando individualmente cada um. Nós fazemos turma só com 20 pessoas. Então, um serviço totalmente VIP, personalizado. Totalmente. Realmente para te levar para o próximo nível. Ninguém faz inscrição numa formação do Instituto Z1 sem ou eu ou a Simone conversar com a pessoa, para saber se é o momento dela, sim, se ela está aberta, porque se não vier verdadeiramente, não vai levar o que a gente está oferecendo. Legal. Eu sempre falo, cada um tem o seu momento. Então, se tem alguém aí interessado em viver essa experiência do autoconhecimento para clareza em relação ao que quer e saber usar ferramentas da PNL para isso, é essa jornada, são 6 semanas. E eu pego na mão, junto com a Simone, e a gente leva a pessoa até o final. Quando que é a próxima turma, Zé?
A próxima turma nossa é dia 13 de setembro. Começa dia 13 de setembro e vai até, eu acho que 23 de outubro. Legal. Então, é uma jornada. Acho que nós devemos ter aí umas 8 vagas ainda. Como eu falei, a gente acompanha cada um. Legal. Então, no máximo 20 pessoas. Eu vou deixar o link, depois da live aqui, o link para vocês acessarem. Ele tem um formulário. Eu mandei para algumas pessoas aí também, para as pessoas que receberam o convite nos grupos de WhatsApp. Já vai com um Google Form. Se você se sentir, ver que faz sentido para você, você pode entrar no link também do Instagram do Zé e ir lá acompanhar, ver as dicas que ele dá, ver as outras coisas. Vou deixar também o link ali, pós a live. Ali tudo que eu estou falando aqui a gente vai deixar ali, o link do Instituto, o link do Google Forms para você poder acessar. O e-book, né? O e-book também. Aprenda a acessar a sua zona de atitude. Aprenda a acessar a sua zona de atitude. Vou deixar o e-book também. E eu falei para o Zé, eu vim fazer essa live aqui num momento de loucura da minha vida, né? Eu falei, a Simone tinha entrado em contato comigo, eu falei, Simone, só porque é você, entendeu? Tipo assim, que eu tô... O Big aqui, a gente tá fazendo gravação pro outro canal do YouTube que a gente também abriu. Esse aqui vai estar lá no meu canal do Stefano França, depois vai pro canal do Humberto também. A gente vai deixar esse vídeo bem editado. E seja em qualquer momento que você estiver acessando essa live, às vezes você vai acessar ela em 2023, acesse a descrição desse vídeo, vai estar lá o link do Zé, vai estar o meu link lá e você pode conhecer mais um pouquinho sobre os nossos trabalhos. A gente queria deixar um grande beijo para vocês e um recado que você deixa aí para finalizar, Zé, para todo mundo. O recado, para resumir tudo que nós falamos, do autoconhecimento para clareza em relação a propósitos que são objetivos e a partir daí ter atitude e caminhar. Ter atitude. Eu vou deixar aqui também o meu recado. Mantenha-se em crescimento constante. É o melhor mecanismo de sobrevivência. Nunca deixe de evoluir. Jamais deixe de evoluir. Quando eu entrei no segundo doutorado, as pessoas perguntam, meu Deus, vai fazer... Eu não vou parar de evoluir. Os últimos 20 anos eu estive estudando. Eu fiz pós-graduação, fui para os Estados Unidos, faço um curso no Vale do Silício todo sábado, terminei um mestrado, fui para o doutorado, entrei no outro doutorado. Sempre procurei me evoluir agora na parte, né, que eu estou aqui, igual o Zé aqui, tentando ver um amador atleta, né? Só que a gente é um amador que vive como um profissional, porque a gente ama isso aqui. Então, assim, cuide das áreas da sua vida, emocional, financeira, sua vida profissional, sua saúde em primeiro lugar sempre, a sua fé, seu espiritual. Nunca deixe de equilibrar os pratos. Vai ser difícil, é óbvio, vai ter um prato cá aqui, o outro tá ali, mas vai ser a melhor coisa que você pode fazer. E essas ferramentas que a PNL oferece, eu posso te dizer, elas vão destravar coisas que estavam no seu passado, que estavam te atrapalhando de evoluir e vão fazer com que o seu futuro seja extraordinário. Pode acreditar nisso aí. Tamo junto, pessoal. Um grande beijo, um beijo no coração. Você do canal do YouTube, entra aqui no nosso canal, se inscreve, aperta o sininho, comenta, faz o comentário, deixa o seu like, dá aquela moral pra gente, né? No nosso primeiro podcast aqui de dupla, né? Dá uma moral aqui. Diz o tema que você gostaria de ouvir aqui com a gente e compartilha com o máximo de pessoas se esse vídeo fez sentido para você. Tamo junto, pessoal. Não perca o estado de pressão. E quanto mais pressão, mais nível rádio você for colocar, mais maduro você vai ser. Mais aprenda a tomar boas decisões, começando simples. O problema não é ter problema, é como você vai lidar com o problema. Mude esse mindset e você vai chegar lá. Mude esse mindset e você vai chegar lá.